Boa noite, muito obrigado. Esta é mais uma conferência do curso de Conhecimento de Si Mesmo. Conferência número 15. Ego, Personalidade e Essência. Então, este curso tem o objetivo de nos ensinar as práticas necessárias para nos conhecer a nós mesmos, que é o objetivo da nossa existência. Conhecer-se a si mesmo para conhecer o universo e os deuses. Para conhecer a nós mesmos, para alcançar o objetivo da existência, nós precisamos trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores para a revolução da consciência são ensinados, está contido nos 4 pilares da sabedoria, e são o nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade. Estes são os 3 fatores, são as 3 frentes que nós todos precisamos trabalhar para alcançar o objetivo da existência. Sem o trabalho nesses 3 fatores, nós realmente estaremos perdendo tempo. Estaremos perdendo a nossa existência. E vamos estudar o que é o ego, o que é a personalidade e o que é a essência. E vamos saber que, então, em nós, todos, existem 3 tipos de atos. Existem os atos do ego, os atos da personalidade e os atos da essência. Os atos do ego praticamente são todos. Os atos da personalidade também são, têm origem no mesmo ego. Então, dificilmente atua em nós a essência. Geralmente atua o ego inconsciente, nós atuamos inconscientemente, e muitas vezes a personalidade. Então vamos aprender um pouco, algumas reflexões para sabermos o que é o ego e o que é a personalidade. E posteriormente vamos compreender o que é a essência. O ego é um conjunto de defeitos psicológicos, também conhecido em outras culturas como demônios vermelhos de Sete, pecados capitais, eus. No budismo se estudou e ensinou a teoria dos muitos, que era a teoria dos muitos eus. Cada eu, cada defeito psicológico tem a sua própria forma de atuar, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, de reagir. São os atores que atuam através da nossa personalidade, atuam através do veículo que é a personalidade.
Então, o ego é também conhecido como os pecados capitais. E alguns outros nomes. Trevas interiores, etc. A verdade é que o ego é a nossa parte negativa. É algo negativo dentro de nós. E esse ego aprisiona a nossa essência. Aprisiona aquilo que é o real, que é o verdadeiro em nós. São 97% da nossa essência está aprisionada pelo ego. E o ego, então, atua através de nós, através dos 5 centros. Do centro intelectual, do centro motor, do centro emocional, do centro instintivo e sexual. Nós somos constituídos, somos providos de 3 cérebros. 3 cérebros. Temos o cérebro intelectual, temos o cérebro emocional e um terceiro cérebro que comanda as funções motoras, instintivas e sexuais. Esses 3 cérebros trabalham desordenadamente, desconectados. E, na verdade, nós, a humanidade, não desenvolveu esses cérebros corretamente. Não desenvolve. Por quê? Apenas se desenvolve o cérebro intelectual. Se aprende tudo de memória. Se sabe tudo de memória. Se lê e se grava na memória. E essa sabedoria, esse conhecimento, fica apenas nas mãos do ego. Fica disponível apenas ao ego. Então, os defeitos, o ego se divide em 7, que são os 7 pecados capitais. Cobiça, inveja, luxúria, orgulho, preguiça. São 7. Então, esses 7 pecados atuam através de nós. E enfrascam 97% da nossa essência. 97% da nossa essência está aprisionada no ego. E age em função, de acordo com esse ego. Então, muitas vezes, nós querendo acertar, erramos. E não foi assim, não é uma intenção de errar. Como o ato é inconsciente, erramos. Porque o ego utiliza essa essência para atuar. Ele atua de forma que nos auto-engana. Nós nos auto-enganamos e acabamos atuando de forma errada. Pelo adormecimento, pelo mesmo fato de estar essa essência aprisionada, nós atuamos sem consciência. O ego é possível eliminar.
escolas, alguns ensinamentos do passado já ensinaram que é possível eliminar o ego. No budismo, por exemplo, se conhecia esse ensinamento como aniquilação budista, que é aniquilar o ego. Em outros ensinamentos, no cristianismo primitivo, antigo, se ensinava, próprio Cristo ensinou negar a si mesmo. E nos tempos atuais, esta escola ensina-nos que nós devemos eliminar o ego e nós é chamado esse trabalho de morte psicológica. Então, é possível eliminar o ego. O que é necessário é que nos auto-observemos. Colocar a nossa essência a nos auto-observar. Observar o que acontece nos centros da máquina humana. Por exemplo, nós refletir sobre o que está acontecendo, o que nós estamos pensando em determinado momento. Refletir por que pensamos nisso, em tal coisa, assim de forma repetitiva, recorrente. Os pensamentos são repetitivos, são recorrentes. Então, porque eles surgem do ego, e o ego tem a sua forma de pensar. E quando esse ego está em ação, está em poder da máquina humana, pensa dessa forma. Então, nós devemos refletir sobre os nossos pensamentos. Devemos nos colocar atenção em nós e refletir por que pensamos dessa ou daquela forma. Por que falamos determinada palavra? Por que reagimos mecanicamente a alguém, respondemos mal, retrucamos mal, insultamos uma pessoa com as palavras? Por que fizemos alguns gestos no trânsito, por exemplo? É comum, quando alguém buzina para nós fazer um gesto feio. Então, esse gesto tem origem em um defeito psicológico. E nós vamos saber a origem, onde nasce esse desejo de reagir. Nós, através da autoobservação, nós vamos descobrir a origem dessa reação. Então, praticamente todas as nossas ações, e dizemos praticamente para não assustar, porque já vamos dizer então a verdade, que quase 100% das nossas atitudes, quase 100% do que acontece nos nossos centros, que são o centro intelectual, o centro motor, que é a fala e os movimentos, o centro emocional, o centro instintivo e o sexual. Tudo o que acontece nesses centros tem origem em um ou outro defeito psicológico. E isso é possível modificar, é possível alterar esse comportamento. E a alteração desse comportamento
pode ser feita com disciplina, com resolver que não vai mais agir assim. Porém, não significa que o defeito foi eliminado. E também podemos fazer alteração eliminando o defeito que dá origem a essa forma de agir, essa forma de reagir. Então, se nós descobrimos o defeito, nós podemos eliminar esse defeito. Se nós, através da autoobservação, descobrimos que um pensamento, determinado pensamento que é repetitivo, acontece em nós sem que nós queira, esse pensamento não somos nós que queremos. É involuntário, mas tem origem, então, em um defeito psicológico. Se nós descobrimos isso, nós percebemos isso e refletimos sobre isso, nós vamos descobrir de onde de que defeito é, e vamos assim poder eliminar o defeito através de uma petição que se faz à nossa Mãe Divina particular, individual, interna. Se pede a essa Mãe Divina que elimine esse defeito, depois de haver descoberto e compreendido tal defeito. Se pede à Divina Mãe Kundalini que elimine esse defeito. Esse trabalho se chama morte psicológica. E se pode fazer, se deve fazer diariamente. Também nós aprendemos a fazer esse trabalho de uma forma mais detalhada, que é através da reflexão, através da autorreflexão íntima. Dedicar um tempo durante o dia, todos os dias, dedicar um tempinho para refletir nas nossas ações do dia, ou nas ações que temos praticado ultimamente. Refletir e assim descobrir de qual defeito surge essa determinada ação. E ao descobrir, ao compreender, nós podemos e devemos pedir então à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, esse trabalho nós chamamos de morte reflexiva. Que nós vamos meditar, vamos refletir sobre determinado defeito e, conforme vamos compreendendo, vamos pedindo à nossa Mãe Divina que elimine. Então, temos uma conferência que daqui a alguns teminhas nós vamos chegar nela, é a conferência número 22, que nos ensina a meditação reflexiva. Então, o ego é possível eliminar, e esse é o trabalho que nós precisamos fazer. E se pode fazer esse trabalho quando se conhece esses ensinamentos, que o objetivo desse ensinamento é nos ensinar o trabalho de morte psicológica e o nascimento, que é sexual, e a mística, que é o trabalho de entregar o ensinamento a outras pessoas. Então,
é possível eliminar o ego. E esse é o objetivo da nossa existência, eliminar o ego e despertar a consciência. Não temos uma outra saída para se despertar a consciência se não se elimina o ego. Porque o ego está aprisionando a consciência, a essência. E para a consciência despertar, para que essa essência desperte, é preciso primeiro liberá-la, tirá-la da prisão, tirá-la do engarrafamento. E ensinava que se fala do gênio de Aladim, que flexiona a garrafa e libera a luz. A garrafa é o ego, que nós devemos flexionar para romper essa garrafa e liberar a essência. E essa essência livre desperta. E essa essência, então, é representada pela luz. Então, o ego é tudo que nós temos de negativo dentro de nós. Pode ser que tenhamos egos bons, aparentemente bons, e egos maus. Então, se não se elimina o defeito, se não se elimina o ego, nós vamos criando mais ego. Em cada existência, nós criamos mais e mais ego. E se cria ego com as impressões que nos chegam. As impressões nos chegam através dos 5 sentidos. Nós temos uma impressão visual e nos identificamos com ela, nos impactamos com essa impressão visual que nos chegou. Se nós não transformamos essa impressão, não reagimos positivamente, neutralizando essa impressão, isso se torna mais um defeito em nós. Robustece os defeitos que já temos e cria novos defeitos. Então, nós vivemos em ciclos, vivemos 108 vezes. Então, temos 108 existências em cada ciclo. E com o objetivo de eliminar os defeitos. Porém, se não se elimina, se não se trabalha sobre si, os defeitos naturalmente que vão crescer. Porque não fica estático esse processo, nada fica estático. Se não se elimina defeito, se robustece e se criam novos defeitos. E então o objetivo desse ensinamento é nos ensinar as técnicas para eliminar os defeitos psicológicos e liberar a essência. Então podemos perceber que nós, na nossa máquina humana, existem 3 tipos de atos. Os atos do ego, que são os defeitos, os atos da personalidade, que são atos do ego também, e atos da essência, que são raros. São raros os atos da essência. Geralmente atua em nós o ego e a personalidade. Então, já a personalidade
personalidade é um veículo, e é um veículo do ego. A personalidade se forma a cada existência. Cada existência, para cada corpo físico que nós temos, das 108 existências, para cada uma nós formamos uma personalidade, que é o veículo do próprio ego. E a personalidade se forma de acordo com o ego, que psiquicamente já se traz de outra existência. E se forma nos primeiros anos de vida. Se forma até os 7 anos, se forma a personalidade. E com o tempo se robustece, fica mais forte, mais robusta, mais impactante. Essa personalidade, quando é forte, quando alguém chega, todos percebem, chegou fulano de tal. E então a personalidade se forma em cada existência para se expressar, para que o ego se expresse. E quando a pessoa morre, quando nós morremos, a personalidade com o tempo também morre, também se desintegra. Então a personalidade não sobrevive. Como já estudamos nas conferências passadas, na segunda conferência, estudamos o que morre e o que não morre. Então a personalidade é algo que morre. E o que não morre é a essência. Então existem personalidades mais fortes e mais fracas. E existem 2 tipos de personalidade. Uma personalidade ativa, que está a serviço do próprio ego, e a personalidade passiva, que estará a serviço do ser, do nosso ser interior. Então, a personalidade atua em nós como uma máscara, como algo que nós queremos esconder. Com diplomacia, a personalidade atua diplomaticamente, diminuindo o impacto, na verdade, sendo falso. Então, a personalidade é algo falso dentro de nós, que atua para não mostrar a verdadeira cara. Então, é como uma máscara. Em espanhol se diz persona. Pessoa. É a pessoa. E não é o ser, não é a essência. É uma máscara que atua através de nós para não magoar, não deixar alguém chateado. Muitas vezes nós atuamos com a personalidade de forma a não magoar uma pessoa. Mas no fundo, nosso interior, nós pensamos diferente. Geralmente, o nosso interior pensa de uma forma e nós nos expressamos de outra, que é para não magoar, não mostrar a verdadeira cara. E isso é da personalidade, é do ego, porque a personalidade é um veículo do ego, é um veículo por onde o ego se expressa.
personalidade é energética. Ela nasce e morre a cada existência. Para cada existência é preciso criar outra personalidade. Toda existência nós criamos uma personalidade de acordo com os defeitos que já trazemos já de outra existência. O único de valor que nós temos dentro de nós é a essência. A essência, nós temos 3% da essência livre apenas. Temos 3 átomos da nossa essência livre e temos 97% da essência aprisionada no ego. A essência é a única coisa pura que nós temos dentro de nós, digna. O único digno que nós temos é a essência. Então, 3% da essência está livre e adormecido. Está adormecida essa essência. E os 97% estão também adormecidos e presos, aprisionados, engarrafados no ego. O trabalho que nós temos que fazer, temos que colocar esses 3% da nossa essência, colocá-la ativa e a serviço do ser, e colocá-la a observar os 97% que estão aprisionados no ego. Observar o próprio ego e assim descobrir quando atua o outro ego, porque o ego atua em detalhes e nós, com esses 3% de essência que temos livre, ativo, nós vamos poder identificar a origem dessa ação, de qual ego vem essa ação, de qual eu, de qual detalhe, e vamos poder pedir a morte desse defeito e assim ir liberando. Cada vez que eliminamos um defeito, um detalhe, porque não se elimina um defeito de uma vez, se elimina um detalhe, algo que alimenta esse defeito. Cada vez que nós eliminamos um detalhe, nós liberamos uma pequena fagulha, uma pequena chispa da essência. E essa pequena parte liberada vai se somar aos 3% e assim vai robustecer, vai fortalecer esse nosso lado, esse sentido da autoobservação. Então, cada vez que se elimina um defeito, libera uma pequena parte de essência, maior ou menor, dependendo da robustez desse defeito. E esse é o trabalho que nós aprendemos neste curso e compartilhamos. Nós compartilhamos esses ensinamentos com o objetivo de que nós também aprenda mais e mais, porque esse é a fórmula de aprender, ensinar. Quando se ensina, aprende. Então, nós vamos ensinando o que vamos aprendendo e assim vamos aprendendo mais. Porque é uma lei. Daquilo que se dá, se recebe. Em todos os âmbitos, em todos os casos.
se dá alimento físico, se recebe como pagamento, recebe-se alimento físico. Se dá alimento espiritual, nós vamos receber alimento espiritual. Então, este ensinamento, para que uma pessoa progrida no ensinamento, é preciso ensinar outras pessoas, para que ela progrida nos ensinamentos, ela possa prosperar. E não há outra forma de prosperar sem eliminar o defeito. O ego. O ego é algo que se agregou à nossa psique. Também é conhecido o ego como agregados psicológicos. É algo que se agregou à nossa psique. Não é nativo, é agregado. É algo que se cria. Se cria e se robustece durante a existência, durante as existências. Então, é possível eliminar o ego através do trabalho que aqui nós aprendemos e compartilhamos. E isso não se faz num toque de mágica, não é do dia para a noite. É um trabalho que se faz lentamente, de acordo com cada pessoa. Cada um tem o seu ritmo de trabalho. Conforme vai compreendendo, pode eliminar. Então, ego, personalidade e essência. Nós convidamos para assistir todas as conferências, são 50 em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. São todos convidados para assistir e compartilhar com outras pessoas que já estarão colaborando com os demais. Já é o fator sacrifício, já é a mística. E nós somos gratos a todos que assistem, que compartilham, e nós sempre gostamos de deixar bem gravado o nosso contato WhatsApp ou Telegram. É 55 62 991 92 9355. Então, 55 62 991 92 9355. Esse é o nosso contato, WhatsApp ou Telegram. Muito obrigado a todos e até a próxima.